Olá, hoje vamos conversar um pouquinho sobre o comando da nossa mente. Eu começo com uma frase de Daniel Goleman que diz assim: emoções fora de controle fazem das pessoas espertas estúpidas. Repetindo, emoções fora de controle fazem das pessoas espertas estúpidas. A teoria do cérebro trino foi elaborada em 1970 pelo neurocientista Paul MacLean, apresentada em 1990 no seu livro O Cérebro Trino na Evolução, Papel nas Funções Paleocerebrais, e discute o fato de que nós, humanos, temos o cérebro dividido em 3 unidades funcionais diferentes. Essa teoria nos auxilia a compreender como nossas decisões necessitam ser educadas a fim de que as funcionalidades do cérebro atuem de forma conjunta para assumirmos o controle definitivo da nossa mente. Cada uma dessas unidades representa uma concepção simplificada dos seres que possuem coluna vertebral. Então, as 3 unidades desse cérebro trino são, o primeiro chamado complexo R, ou cérebro reptiliano, de réptil. O segundo é o cérebro emocional, que é o cérebro afetivo ou do sistema límbico. E o terceiro, o cérebro racional, ou neocórtex. O cérebro reptiliano, que vem de réptil, ou complexo R chamado, é a divisão mais antiga e primitiva de nosso cérebro. Todo réptil possui parte também, por isso o nome reptiliano. Ele é o responsável direto por mais de 90% de tudo o que acontece em nosso corpo e mente no dia a dia, bem como sua relação com o ambiente e as demais pessoas, restando muito pouco para as outras partes que formam o cérebro mais evoluído. Esse segmento do cérebro cuida do comportamento automático, repetitivo, o comportamento imitativo. E através de sua ação, o indivíduo não pensa, ele apenas reage por instinto. Então, o reptiliano também não aprende, ele apenas executa ações programadas para garantir a sua sobrevivência. E possui 2 emoções básicas, que é a agressão e o medo, diretamente responsáveis pela sobrevivência do indivíduo. Então, a nossa reação de agressão e a nossa reação de medo vem de nosso cérebro reptiliano. As demais emoções, como raiva, tristeza, alegria, bem como emoções mais refinadas, como o afeto, a empatia e a compaixão, estão no nível do cérebro límbico, ou também chamado cérebro emocional, que é o segundo que nós vimos. Então, esse cérebro primitivo, ele, que é o reptiliano, ele é paranoico por natureza, pois para ele tudo é uma ameaça. Então ele reage na base da sobrevivência, por meio da agressão ou por meio do medo. Na verdade, ele passa cerca de 24 horas por dia rastreando e examinando tudo ao seu redor, em busca de alguma ameaça em potencial. Situações, objetos, pessoas, outros seres vivos, ideias que são diferentes da nossa, ou então crenças que não sejam semelhantes a nossas,
tudo pode ser um perigo. Quando ele se aciona, ele tem total prioridade sobre os outros cérebros, ou seja, sobre o nosso cérebro emocional e racional. E a partir desse ponto, ele assume o controle total. Então, quando temos aí uma reação de agressão ou medo, essa reação ela vai suplantar os dois outros cérebros nossos, que é o emocional e o racional. Esses dois vão para o espaço, porque o nosso cérebro reptiliano ele engloba e ele domina aquele momento. O cérebro emocional, que é o segundo, ele é a segunda parte funcional do sistema nervoso. Ele é responsável por controlar o comportamento emocional dos indivíduos, e daí o nome de cérebro emocional, obviamente, ou seja, ele cedia os nossos sentimentos e emoções, sejam elas emoções positivas ou negativas, e dessa forma contribui ou de modo exclusivo orientam nossas reações com base em nossas emoções. No plano superior desse nosso modelo simplificado do cérebro está o cérebro racional. Seria aí o terceiro cérebro mais refinado. Em termos gerais, essa parte do cérebro governa os movimentos voluntários, processa conscientemente os estímulos sensoriais e é o responsável por processos cognitivos complexos, tais como o nosso pensamento e a nossa fala. Portanto, o cérebro racional ele é o mais refinado. Graças ao córtex, podemos moderar e governar nossas reações emocionais. Se reagimos a uma ofensa com irritação ou raiva, estamos de início à mercê da resposta do cérebro emocional e reptiliano. Com o auxílio do cérebro racional, analisamos o custo e benefício e definimos como vamos lidar com essa raiva. Minha intenção aí não é aprofundar na neurociência, no entanto, eu quero trazer o básico essencial para a nossa compreensão da importância da consciência para sairmos desse piloto automático. Aquela frase famosa que os mais antigos diziam, que conte até 10 antes de tomar uma decisão, é muito sábia, porque provavelmente muitos desses antigos não conheciam a teoria do cérebro trino, mas já entendiam a importância de não reagir imediatamente. Controlar os pensamentos é essencial para tomar decisões mais equilibradas. O reptiliano é instinto puro, ele não aprende com os erros. O emocional, já o segundo, que é o emocional, ele vive do passado, traz à tona emoções que já foram vivenciadas como se estivessem acontecendo novamente. Por exemplo, quando sentimos um cheiro, o cérebro racional rastreia para encontrar associações passadas e se encontra traz de volta a mesma sensação que viveu anteriormente, como se estivesse vivendo novamente agora. Um outro exemplo é uma música. Quando ouvida, muda o nosso estado emocional. Ficamos ou motivados ou desmotivados, ou ficamos alegres ou ficamos tristes, porque aquela música traz então uma imagem do passado que estava gravada em nossa emoção. E se não tivermos aí esse alerta, essa consciência, nós perdemos o controle da nossa mente e somos levados por essa emoção ou até por reações do nosso cérebro reptiliano. Há uma antiga história dos índios Cherokee sobre o chefe de uma grande aldeia.
Uma história famosa. Um dia, o chefe decide que chegou a hora de ensinar o seu neto favorito, sobre os fatos da vida. Ele leva o neto para uma floresta, sentado sob uma velha árvore, e explica: filho, há uma luta em curso dentro da mente e do coração de todo ser humano que hoje está vivo. Apesar de eu ser um velho chefe e sábio, o líder do nosso povo, essa mesma luta acontece dentro de mim. Se você não souber que a batalha está em curso, ela vai te enlouquecer e nunca você vai saber que direção deverá ir. Na vida, muitas vezes, você vai ganhar e depois, sem perceber o porquê, de repente se sentirá perdido, confuso e temeroso e poderá perder tudo o que tanto você se esforçou para adquirir. Você vai pensar muitas vezes que está a fazer o que está certo, para depois descobrir que estava fazendo as escolhas erradas. Se você não compreender as forças do bem e do mal, a vida individual e a vida coletiva, o verdadeiro self e o ego, você vai viver sempre uma vida de grande agitação. É como se houvesse dois grandes lobos dentro de mim. Um lobo é bom, generoso e não faz mal. Vive em harmonia com tudo o que rodeia e não se ofende. O lobo bom, estabilizado e forte na compreensão de quem é e do que é capaz, só luta quando está certo do que tem de ser feito e protege a si e também a sua família. Ele cuida de todos os outros lobos de sua alcateia e nunca se desvia da sua natureza. Mas também há dentro de mim um lobo mau que vive dentro, juntamente com esse lobo bom. E esse lobo é bem diferente. Ele é ruidoso, ele é colérico, descontente, invejoso, tem medo, e a mínima coisa provoca nesse lobo um acesso de raiva. Ele luta com toda a gente, o tempo todo, por razão nenhuma. Ele não consegue pensar claramente porque a sua ganância, a sua raiva e ódio são imensos. Muitas vezes é difícil viver com esses dois lobos dentro de mim, pois ambos lutam arduamente para dominar o meu espírito, para dominar a minha mente. E aí, o neto, atraído pelo relato dessa grande batalha, ele pergunta ao vô: vô, qual dos dois lobos que ganham a batalha? E aí, com um sorriso, o avô e chefe diz: ganham ambos, meus filhos. Se você compreender que há duas forças principais dentro de você e manifesta elas e tem o mesmo respeito por elas, ambas ganharão e você ficará em paz. A paz, meu filho, é a missão do Cherokee, o propósito fundamental da vida. O homem que tem paz no seu íntimo, ele tem tudo. O homem despedaçado pela guerra no seu íntimo, ele não tem nada. Você é um jovem que tem que escolher como vai interagir com as forças antagônicas que vivem dentro de você. O que você decidir determinará a qualidade do resto de sua vida. Essa história simples e penetrante explica a difícil situação da experiência humana.
Cada um de nós está empenhado numa luta contínua em que as forças da luz e da sombra se degladiam pela nossa atenção e obediência. Tanto a luz como a sombra residem dentro de nós ao mesmo tempo. E dentro de nós residem todas as qualidades conhecidas da humanidade. Embora possamos não ter consciência de todas as qualidades que possuímos, estão dormentes dentro de nós e podem revelar-se a qualquer momento e em qualquer lugar. Compreendê-las permite a perceber a razão pelo qual todos nós, pessoas boas teoricamente, somos capazes de fazer coisas tão más. E mais importante, a razão por que algumas vezes somos nossos piores inimigos. O apóstolo Paulo descreve essa batalha interior na carta aos Romanos, capítulo 7, que ele diz assim: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faço, mas o mal que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o mal que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Está lá em Romanos 7, 15 a 25. Quando encontramos Cristo dentro de nós e temos essa consciência, descobrimos que o lobo mau dentro de nós, assim como nas histórias de quadrinhos, as histórias infantis, ele não existe. Segundo Santo Agostinho, o mal não tem existência em si. É como a escuridão, que é a ausência da luz. O mal é a ausência de Deus. Portanto, o mal é um não ser. Quando estamos na luz, a escuridão desaparece. Quando estamos em Cristo e Cristo em nós, somos considerados filhos da luz. Em João 8,12, diz assim Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em Efésios 5,8, Paulo diz assim: porque outrora, ou antes, vocês eram das trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Quem está na luz, a escuridão desaparece. Desaparece o medo, o mal, a figura do diabo, o sistema do mundo. Tudo desaparece, porque são
desmascarados, simplesmente porque só tinham existência no lobo mau da nossa mente. Mas a partir do momento que descobrimos que esse lobo mau é fake, ele simplesmente some, derrete, não existe mais. Que Deus abençoe no encontro dessa luz interior para sermos filhos da luz, onde a luz não há escuridão, não há o mal, não há o medo, não há angústia, não há ansiedade, só existe a paz que excede todo entendimento, só existe o repouso, só existe o sentido da vida. Um grande abraço no coração.